Diga assim: jubileu, um tempo de favor. Algumas pessoas têm perguntado para mim, principalmente pela internet, por que agora a gente está falando de tantas coisas relacionadas ao povo de Israel? A gente tem falado de Shabat, de sábado, de Shemitah, e agora jubileu. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu sou crente, eu não sou judeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. No Velho Testamento, tudo que Deus revelava apontava para Jesus. Os teólogos dizem que o Velho Testamento é o Novo Testamento encriptado. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Então, tudo que está lá tem a ver com o Messias. Eu vou mostrar para vocês. Quando Deus manda o povo celebrar o sábado e santificar o sábado, logo no Êxodo 20, nos 10 mandamentos, Deus fala, porque Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. A palavra Shabat vem da mesma raiz de sentar, que é yashav. Quem senta, descansa. O sábado, portanto, deveria ser experimentado pelo povo de Israel, primeiro, para que eles se lembrassem que há tempo de trabalhar, mas por mais que a gente faça, tem horas que a gente tem que descansar no que Deus faz. Amém? Diga assim: o meu Deus é o Criador. Eu posso fazer minha parte, mas tem momentos que se Ele não fizer a dele, não vai ser possível. Então eu descanso na sua mão poderosa. Amém? Mas o sábado não era só para o povo de Israel, era também para o mundo. Era uma forma dos judeus anunciarem que eles confiavam no Deus Todo-Poderoso. Agora, queridos, quem de verdade é que nos causa descanso? Quem? Jesus. Então diga assim: o sábado aponta para o descanso que Jesus nos dá. Amém? Porque foi Jesus quem completou a obra. Ele não é só o Criador do universo, que Paulo fala aos Colossenses, Ele é o Criador de todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o Criador. Mas também quando Ele veio aqui na terra, Ele completou a sua obra, e quando Ele ressuscitou, Ele sentou à destra de Deus. E hoje todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Diga assim: quando eu consagro um dia da minha semana, é para que eu me lembre que eu posso descansar em Deus, mas é também para que eu fale ao mundo que só há descanso em Jesus. Amém? Nós falamos recentemente sobre o Shemitah. E se você se lembra que o Shemitah era o 7º ano, que também deveria ser santificado a Deus. E eu disse para vocês que o Shemitah, a palavra Shemitah significa remissão. E no ano do Shemitah, todo mundo que era endividado tinha perdoado as suas dívidas. Isso aponta para quê? Quem é que remiu os nossos pecados? Jesus. Você era pecador? Você tinha uma dívida para com Deus? E agora? Olha para o teu irmão e diga: está pago. Então Shemitah fala de quem? Shemitah fala de quem? De Jesus. O Shabat fala do descanso que eu tenho em Jesus. O Shemitah fala da remissão que eu tenho em Jesus. E o jubileu? Do que o jubileu fala? Está todo mundo dizendo: vou entrar no jubileu, mas e daí? O que o jubileu é para você? Na prática, para o povo de Israel era o seguinte: se o camarada era um escravo, que ele tinha vendido o seu corpo, a sua força de trabalho, ele era livre. De um dia para o outro ele era livre. Se o camarada tinha perdido a sua terra, vendeu a sua terra, de um dia para o outro ela voltava para ele. Se o camarada, porque
perdeu tudo, mudou de cidade, mudou de estado, mudou de tribo. No dia do jubileu, ele dizia para o patrão dele: au revoir. Não, falava em hebraico, lehitraot. Ou então, shalom. Tchau. Estou voltando para casa. E na prática, todas as famílias se reencontravam. Será que o jubileu tem a ver com Jesus também? A palavra jubileu, Yovel, diga Yovel, é chifre de carneiro. Era uma trombeta, não era o chofar, porque o chofar era de metal. A trombeta do chifre do carneiro chamava Yovel. Agora, para alguém tocar uma trombeta, e isso fala de anunciar alguma coisa, o carneiro teve que morrer. Quem é o carneiro? O carneiro é o cordeiro em forma plena, adulta. Quem é? Jesus. E no dia que o jubileu é estabelecido, sempre acontece, diga, sempre acontece, no dia do Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da expiação. Era o dia que o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos com o sangue do cordeiro e aspergia sobre a arca. Portanto, diga assim, jubileu fala da presença de Deus. E isso inicia-se com a expiação. De quem fala o jubileu? De Jesus. Diga assim, sábado, descanso. Diga Shemitah, remissão. Diga jubileu, presença física do Messias. Porque o Messias vai governar sobre a terra de Jerusalém por 1000 anos. Jubileu, a festa de jubileu, portanto, aponta para o reinado de Cristo. Quantos aqui sabem que já houve um jubileu pleno na terra? Quando foi? Nos anos que Jesus esteve na terra. Amém? Então, é muito importante que você entenda que hoje, quando você usa a palavra júbilo, o que é júbilo? Você quer ver uma pessoa louvando júbilo? Aleluia, aleluia. Isso é júbilo? Então, grande é o Senhor, muito digno de eterno. Como é que é júbilo? Me diga o que é júbilo. Eu quero ver um grito de júbilo. Aleluia, aplauda o Senhor. Declare é júbilo. Isto é júbilo. E você pode adorar e louvar extravagantemente. Por quê? Porque o jubileu significa que o Messias está na terra. Deus respeita, querido, as datas que Ele estabelece. Quando Deus fala, eu quero que você santifique o sábado, eu creio que você precisa santificar um dia para Ele. Porque Deus quer que você não fique só trabalhando na vida. Tem muito crente que pensa, você escolheu domingo para santificar? Então, meu querido, não vai deixar de vir adorar a Deus porque hoje vai ter um futebol. Não vai deixar de adorar a Deus, eu não vou adorar porque hoje minha família está na minha casa, eu não vou poder ir à igreja. Você santificou para Deus, você peça licença aos seus filhos e fala, você me desculpa, mas eu tenho que ir para a igreja. Eu vou adorar o Senhor. Você quer? Vem comigo, mas eu vou. Amém ou não? Deus está falando sério disso. Quando Deus fala sobre o Shemitah, Ele também não está brincando. Mas isso é coisa para judeu. Mentira. O mundo inteiro, nos anos de Shemitah, está sendo abalado. Porque Deus está mandando uma mensagem. Não se lembra disso? O Shemitah representa algo para mim. A minha experiência com Deus, mas significa algo para o mundo também. Porque o mundo está fazendo do dinheiro o seu Deus. E no Shemitah Deus tem abalado a economia do mundo, para que o mundo saiba que o vil metal não pode ser Deus, porque só há um Deus que supre todas as coisas. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, diga eu creio.
jubileu significa sim que um dia o Messias estará de novo na terra. E vai ser um tempo de júbilo, de grande alegria, de grande prosperidade. Mas, daqui 2 dias, Deus estabeleceu que aqui na terra, quem crê nele, vai viver as mesmas propriedades, a mesma qualidade de vida que viverá lá no milênio. Para quê? Para que você se lembre da onde vem a tua provisão, e para que o mundo saiba que o Deus que você crê é um Deus poderoso. Por isso que ele diz: toca a trombeta. O jubileu, Yom Kippur, começa com o toque não do shofar, mas do yovel, do chifre do carneiro. Então olhe para a pessoa do teu lado e diga: pastor, nem começou a pregar ainda, mas eu já estou entendendo o que é o jubileu. Amém? Eu quero ler um versículo para vocês que fala do tempo em que o Messias governará a terra. É um tempo extraordinário, porque os paradigmas que estão envolvendo esse tempo são completamente diferentes. Está lá em Amós 9, versículo 13. E a palavra de Deus diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão de mosto, e todos os outeiros se derreterão. A primeira verdade que você precisa entender sobre o jubileu, quando a presença de Jesus está na vida de alguém de verdade, é que existem paradigmas novos. O que é um paradigma? É um modelo, é um padrão, a partir do qual você observa, imita como modelo. Por exemplo, hoje, o padrão e o paradigma desse mundo é que está tudo um caos, sim ou não? As pessoas estão dizendo: meu negócio vai quebrar, porque a economia está ruim. Mas eu quero dizer para você que este texto de Amós nos fala de 2 paradigmas que vão ser transformados. Diga o primeiro: paradigma da abundância. Quando você lê o texto, você vê que ele usa uma figura do vinho, e que literalmente o monte vai parecer que está derretendo de tanta abundância do vinho que vai ser derramado. Olhe para a pessoa do teu lado, diga: o ano que vem, mesmo que muita gente esteja vivendo a quebradeira, as perdas, você pode viver o sobrenatural de Deus. Amém? Primeiro paradigma que vai ser mudado é o paradigma da abundância. O segundo paradigma é o paradigma natural do tempo que há entre a semeadura e a colheita. O tempo, toda vez que você semeia uma semente, o tempo da colheita está diretamente relacionado ao tempo que aquele tipo de semente necessita para se tornar um fruto. Sim ou não? Mas vocês viram o que o texto está falando aqui em Amós 9,13? Deus está dizendo: vai vir um tempo, diga assim, é o tempo do jubileu, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Você semeou, logo vai colher. Olha para o teu irmão do lado: semeou, logo vai colher. E ele diz assim: e o que pisa as uvas ao que lança a semente. O que ele está dizendo? Que o indivíduo está lá ainda pisando a uva no lagar para tirar o vinho, e já está vindo uma colheita nova. Amém ou não? Deus vai fazer algo novo. Tem tempos na vida da gente, meu querido, que você faz e fica esperando. Não tem jeito. Mas quando Jesus entra na jogada, Ele vai fazer abundância onde não tem nada. E Ele vai fazer a colheita ser imediatamente após a semeadura. Amém ou não? Vocês querem ver isso como é verdade? Jesus chegou num casamento, foi o primeiro milagre dele. E de repente acabou o vinho. O que eles tinham? Nada. A água, porque vocês sabem, mas pelo natural, a água não vira vinho.
não vira naturalmente. Mas se o Messias estiver lá, a água vira vinho sim. Amém ou não? Glória a Deus. Imediatamente, Jesus não mandou comprar mais vinho. Não tinha vinho para aquela tropa. Tragam aqui as 6 talhas de água para purificação. Eles só obedeceram. E a água se transformou em vinho. Você acha que para o problema que você tem, não existe solução nenhuma? Eu quero dizer para você, que se Deus tiver no negócio, se Jesus for Senhor da sua vida, se Ele governar a sua história, Ele vai fazer a abundância da onde não tem nada. Pode crer que é isso que Deus me mandou dizer para você. Amém? Quantos querem viver esse milagre? E o tempo da colheita, em relação ao tempo da semeadura, certa vez Jesus falou para os discípulos, isso está lá em João capítulo 4, versículo 35. Jesus olhou assim para os campos, e ele disse assim para os discípulos: não dizeis vós, que há ainda 4 meses até a colheita, diga tempo natural. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Ele está falando ali de colheita de almas. Queridos, eu me lembro que quando eu comecei esse ministério, o Gil lembra disso. Irmão, você pregava que nem um condenado. Pregava, orava, evangelizava. Ninguém se convertia. Um convertido em 2 anos. O cara era tão paparicado. Como é que era o nome dele mesmo? É o Wilson. Não é o Wilson daqui. Nilson. Toda semana ele que dava testemunho. Ele era a nossa, o nosso troféu. Olha, o Nilson se converteu. 2 anos depois o camarada volta para a bebida. Eu entrei em crise, falei, meu Deus do céu. Querido, hoje, você esbarra na pessoa, ela fala, quero Jesus. Você fala, com aquele convite meia boca, né? Quer comigo na igreja? Quero. Quando é? Esse é o tempo que você vai viver. E você pode esperar que a igreja vai alargar as suas tendas e virão multidões, porque é o tempo da colheita de almas. Amém? Jesus está voltando. Ele não tem mais tempo para a gente esperar. Ele vai fazer as pessoas. Os peixes vão pular dentro da rede. Então pode crer que pessoas da tua casa, que você fala, esse não se converte, vai se converter, porque no jubileu Deus vai salvar até aqueles que parecem impossíveis. Amém? Diga assim, tempo de jubileu, tempo de novos paradigmas. Eu vou viver a abundância e a minha colheita será logo depois da minha semeadura. Muitos sonhos que você vem nutrindo vão se concretizar. É tempo de se concretizar. É tempo de sorrir. É tempo de júbilo, de alegria, antes que venha o terrível dia do Senhor. Amém? Pode crer que Deus vai fazer isso. Do que você precisa? Você pode pensar numa coisa que, puxa, isso aqui é impossível. Só Deus. Está pensando nisso? Eu vou te falar como é que acontece quando uma pessoa coloca Deus como Senhor da sua vida. Como é que funciona? O que é o paradigma do jubileu? Deus chega para Abraão e fala, Abraão, é o seguinte, você está bem, né? Tinha tido o filho da promessa, o Isaac, já estava um homem feito, ia dar para ele um neto, a promessa estava em curso para se cumprir. Deus falou, Abraão, vem cá, sabe aquele filho mais precioso que você tem? Que você ama tanto, o teu único filho, ele tinha Ismael, mas ele não era o filho da promessa. Eu quero que você
caminhe 3 dias e sacrifique ele para mim. Deus estava pedindo num tempo que todos os deuses da época faziam isso. Abraão não pensou que era historinha da carochinha. Ele sabia que os deuses da época, quando pediu o filho para matar, era para matar mesmo. E ele caminha 3 dias para lá. E quando ele chega no Monte Moriá, ele olha para cima, e a Bíblia diz que ele viu o lugar do sacrifício. Eu acho que foram os 3 dias piores da vida de Abraão. Mas ele vira para os 2 servos que estavam com ele e disse: olha, a gente vai subir, nós vamos adorar e nós vamos voltar. O mesmo Deus que prometeu, agora está pedindo para eu entregar. Eu vou matar meu filho, mas ele vai ressuscitar. O que Abraão não sabia, porque Deus faz assim, você nunca vai adivinhar como ele vai fazer. Enquanto Abraão subia de um lado do monte, o carneiro subia do outro. E eles se encontraram lá no topo, exatamente na mesma hora. Se fosse 1 segundo depois, Isaac estava morto. Quando Abraão foi matar e colocar o cutelo no coração do seu filho, Deus falou: Abraão, não toque no seu filho, porque agora eu sei que tu me amas. E imediatamente ele olhou e ele viu quem? Um carneiro preso pelo chifre. De quem fala esse carneiro? De Jesus, o chifre do carneiro, o Yovel. É assim que Deus está fazendo com você. Quando Deus te pede algo, meu filho, vai rapidinho entregar. Porque quando Deus te pede, Ele já está mandando a provisão chegar na hora exata da sua necessidade. Não vai chegar 1 minuto atrasado, não vai chegar na hora. Você se lembra quando Jesus falou para Pedro: Pedro, nós precisamos pagar imposto. Faz o seguinte, pega uma vara e vai lá para o lago e pesca um peixe, porque dentro dele tem uma moeda que dá para pagar para você e para mim. No momento, querido, que Deus mandou Pedro sair, no primeiro passo, tinha um peixinho que estava nadando, ele foi atraído por uma moeda. E ele falou: eu vou comer esse negócio. E comeu aquela moeda. E sem saber, ele começou a nadar para chegar na hora exata em que Pedro lançou a vara. E ele pegou aquele anzol e Pedro tirou a provisão na hora exata. E Deus me mandou dizer, querido, o mundo vai viver o caos econômico, o caos financeiro, o caos moral, o caos espiritual, mas aqueles que confiam no Senhor, a provisão vai caminhar na direção daquele que é o necessitado, porque jubileu é tempo de testemunho, jubileu é tempo de alegria, jubileu é tempo de proclamação, e você vai proclamar: eu creio num Deus que é provedor. Amém ou não? Se Abraão não tivesse chegado ao topo do Monte Moriá, ele não conheceria um Deus chamado por Jeová Jireh, o Senhor proverá. Olhe para a pessoa ao teu lado: daqui 2 dias vai começar um tempo na terra em que os que creem no Senhor e o obedecem viverão os milagres da provisão, da semente que vai trazer uma colheita rápida e abundante. Eu vou experimentar o jubileu, em nome de Jesus. Amém? Diga: jubileu é um tempo de favor. Deus conhece o futuro. Deus me deu uma palavra extraordinária que eu vou pregar domingo que vem. Essa palavra vai chamar o poder dos sonhos. Mas é interessante, Deus manda José para o Egito. E ele passa por um bocado de percalços. Quando ele começa a crescer,
alguma coisa ruim acontece. Na casa de Potifar ele foi mal interpretado, julgado injustamente, cadeia. Quando chegou lá, meu querido, 2 anos se passaram. Primeiro ele interpretou o que aconteceria na vida daqueles 2 companheiros de cela dele. E como ele era um homem que interpretava os sonhos, chegaram para ele e falaram: nós tivemos um sonho. O padeiro e o copeiro do rei tiveram o mesmo sonho. Ele virou para o padeiro e falou assim: isso quer dizer que daqui 3 dias você está com a cabeça cortada. Aí virou para trás, né? Porque isso daí não tem mais jeito mesmo. E começou a conversar com o outro. Mas você vai ser levantado pelo rei. Lembra de mim, tá? Queridos, às vezes você acha que está demorando, mas quando chega o tempo do jubileu, na hora que o faraó sonhou, na hora que ele já tinha mandado matar todos os intérpretes, que ninguém sabia o que ele tinha sonhado, José estava lá. E o povo de Deus, e o povo de Israel, caminhando. Meu Deus, está uma seca desgraçada. Vamos lá no Egito comprar. Quando eles chegaram lá, quem já estava lá? José. Querido, Deus não vai mandar a tua provisão. A tua provisão já está à tua espera. A tua provisão vai chegar antes de você partir. Mas ela vai chegar no tempo do jubileu. Olhe para a pessoa do teu lado, diga: no tempo do jubileu. É tempo da provisão abundante de Deus na minha vida. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. A primeira verdade sobre o jubileu, diga: jubileu. Tempo de novos paradigmas. Para de olhar para os paradigmas do mundo. Não é por eles que você vai ser pautado. A tua vida não é pautada pelos paradigmas do mundo. A tua vida é pautada pela vontade de Deus. A segunda verdade que a gente tem que ver é que o jubileu é um tempo de Deus suplantar as suas expectativas. Quantos aqui creem que Deus vai te abençoar? É pouco o que está pensando. Quantos aqui estão tentando imaginar como um milagre vai acontecer? Levante a mão. Você não vai achar. Não vai descobrir, vai ser melhor do que você espera. Amém? Deus, quando abençoa, não é meia boca não, é extraordinário. E Deus quer fazer isso na tua vida. Diga assim: jubileu. É tempo de acabar o cativeiro. Diga: jubileu. É tempo de acabar a humilhação. Diga: jubileu. É tempo de proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor, diga: eu creio. E em falando de expectativas, eu quero dar 3 expectativas diferentes. A primeira expectativa do mundo, da pessoa que vive no natural. Lá em Atos 3, de 1 a 10, nós não vamos ler o texto, porque você conhece a história. Tinha um paralítico que ficava todo dia na porta formosa, na entrada do templo. Por que ele ficava lá? Porque ele esperava receber esmolas. Um pouquinho de dinheiro, porque a esmola é o que sobra, e um pouco de comida. Ele era paralítico de nascença. Ele jamais podia esperar o que Deus ia fazer na vida dele. Porque naquele dia, 2 homens estavam indo orar, que viviam um jubileu permanentemente nas suas vidas. Pedro e João. E quando eles chegaram, aquele homem olhou para eles esperando o quê? Esmola. Pedro falou: não tem dinheiro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus e anda. E aquele camarada que esperava receber esmolas foi transformado numa testemunha viva do poder de Deus. Tem muito crente esperando esmola de Deus. Tem muito crente achando que Deus só pode te dar esmola. Você pode estar aí coxo de outro jeito,
emocionalmente, financeiramente, amarrado, cheio de lembranças do passado, de humilhações, e Deus está falando: eu quero arrebentar os teus grilhões. Deus vai te levantar e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: uau, o que é isso? Isso é Deus na minha vida, isso é Jesus na minha história. Deus vai mudar a minha história. Para de ser um mendigo. Deixa Deus fazer o que Ele sabe fazer. Foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jesus quando Ele veio ao mundo. Ele mudou as expectativas das pessoas. Sim ou não? Várias vezes Jesus chegava e o problema acabava. Por exemplo, a Bíblia fala de 2 tempestades que os discípulos enfrentaram. Uma delas, Jesus mandou eles irem, eles foram sozinhos. E quando eles começaram a ser açoitados pela tempestade, eles nunca imaginaram que Jesus vinha sobre as águas. E quando eles viram Jesus andando sobre as águas, pensaram que era um fantasma. Tem muito crente assim. Quando Deus vai fazer uma bênção, o poder de Deus começa a se revelar, você fala: ah, tá bom demais para acreditar. É ou não é? É, recebi uma bênção aqui, mas vai saber, né? Vai que, né? É o crente urucubaca. Onde chega, piora o ambiente. E os discípulos estavam lá, açoitados, mas tinha um doido lá. Jesus falou: não temas, sou eu. Se é o Senhor, me manda ter contigo. Pode vir. E o Pedrão, a gente prega, mete o pau nele, né? Porque não creu, mas os outros caras tudo lá na segurança do barquinho. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga assim: Jesus vai vir andando sobre as águas, porque Ele quer que você saiba que Ele é Senhor dos teus problemas, Ele é Senhor na tua tormenta, e Deus está te dizendo: tenha coragem de sair do barco na direção dEle. Esses vão experimentar o jubileu. Amém? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. A outra tempestade, Jesus estava dormindo. E às vezes parece que Ele está dormindo, né? E quando o barco estava para afundar, porque as ondas estavam entrando, os discípulos acordaram Jesus: ah, Jesus, o senhor não está vendo que nós vamos afundar, que o senhor não está nem aí? Tem muito crente assim, nervosinho com Deus. Estou magoado, estou bravo, eu cria e Ele não fez. Jesus nem mudou a sua têmpera. Falou assim: escuta, fica tranquilo, eu estou aqui. Vento, quieto. Mar, quieto. É isso. Quem é esse que até os ventos comentam? Quem é esse? Era o que eles conheciam. É o seu Deus. Ele é Senhor da tua tempestade, meu irmão. Ele ainda é. Amém. Isso é jubileu. Jubileu é você estar na tormenta e saber que Ele está lá. Deus não está dormindo. Deus não está ausente. Jesus chegou andando sobre as águas na hora que ia afundar. Mas diga para o teu irmão do lado: mas não afundou. Quantos aqui creem que Deus tem um livramento para a tua vida? Tem uma porta aberta, tem um porto seguro para você? Diga: eu creio em nome de Jesus. A primeira expectativa que eu quero dizer para vocês é a natural. A natural é assim. As pessoas olham para as circunstâncias e é dali. E eu fico impressionado como tem crente convicto que ele vai se ferrar. Fala com uma autoridade: não tem jeito. Não vem com esses crentes penteca, não, porque não tem jeito. Por que ao invés de você ficar falando essas bobagens, você não declara com a mesma convicção: o meu Deus vai operar na minha vida? Amém ou não?
porque Jesus presente é jubileu. Um dia ele vai governar sobre a terra e vai acabar a corrupção, vai acabar a miséria, vai acabar a seca, vai acabar terremoto, vai acabar tudo isso. Mas hoje, na minha e na sua vida, Ele pode te fazer ser Senhor e viver diante de uma vida abundante e segura, mesmo enquanto todo em volta é tempestade e ventos contrários. Deus quer que você entenda isso. Falei das expectativas humanas. E Deus? O que Ele espera de você? Deus chamou Gideão. Gideão era um fazendeiro pobre. E Deus chegou para ele e falou: Gideão, tem um povo aí que está acabando com vocês. Eu resolvi te escolher. E Gideão literalmente afina. Gideão se via como um Zé Ruela, como um pobre coitado. Mas eu sou pobre, o Senhor vai me usar? Sabe como é que Deus chama Gideão? Gideão se via como um covarde. Sabe como Deus chamava Gideão? Homem valente. Talvez você esteja dizendo: mas eu não tenho condição. E Deus está dizendo: valente, se prepara para a peleja que eu vou te usar e você vai ser vencedor. E aí Deus fala o seguinte para Gideão: vou te mostrar. E Gideão um dia sai e vai para o arraial dos midianitas de noite. E lá ele vê dois camaradas conversando. E um estava contando para o outro o sonho que ele tinha tido, em que eles estavam sendo destruídos pelo povo de Israel. E o outro que ouviu o som falou: ah, não tem jeito, estamos perdidos. Isso aí é a espada de Gideão. Aí Gideão que chegou lá assim, né? Estufou o peito e falou: estão com medo de mim, eu vou para cima deles. O diabo morre de medo de um crente que entende o poder de Deus. Por isso que ele quer que você se sinta um coitado. Mas Deus te chama, homem valente, mulher valente, se levanta, porque eu em você faço de você invencível. Amém? Não vai ninguém aqui perecer nesse tempo de juízo. Quem confiar em Deus vai passar em vitória. Amém? Amém? Saulo, o homem que sabia a Bíblia de cor, o homem arrogante, poderoso, um dia caiu em si, né? Já pensou? Um dia você descobrir que tudo que você acreditava é mentira. Ele encontrou Jesus no caminho de Damasco. E Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu do cavalo. Mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem persegues. Ele foi embora, acho que destruído, né? Mudou o nome dele, falou: não vou mais chamar de Saulo, agora vou chamar Paulo. E sabe o que Paulo vem do latim? Sabe o que significa? Pequeno. O grande apóstolo Paulo, que antes se achava, ele mesmo disse: se alguém tem alguma coisa para dizer de si mesmo, muito mais eu. Eu sou hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu segundo a lei, criado aos pés de Gamaliel, e considerei isso tudo cocô, pelo conhecimento de Cristo. Você está me entendendo? Ele viu que aquele título que ele tinha, ele era respeitado, mandava nos guardas, tinha guarda que andava debaixo do seu comando. Era mais ou menos como se fosse um político poderoso descobrir que é um pecador que vai para o inferno sem Jesus. Ele falou: quer saber? Eu sou Paulo, sou pequeno. E Deus falou: mas não é isso que eu penso de você. O que eu penso de você é que você vai ser o maior apóstolo de todos, que você vai evangelizar sozinho essa Europa inteira. E hoje, meu querido, se nós estamos aqui, é porque este homem foi capaz de enfrentar tudo e todos para levar a mensagem do evangelho. Então eu quero te dizer que Deus usa os que não são para confundir os que são. Amém? Você pode dar um grito de júbilo e dizer: eu posso. Diga: eu posso ser pequeno, mas nas mãos de Deus eu farei proezas.
Essa é a expectativa que Deus tem do seu povo. Jubileu é isso. Jubileu é descobrir o que Deus pensa de mim e viver nessa perspectiva. Diga para a pessoa do teu lado aí: o diabo pode dizer que você não é ninguém, mas nas mãos de Deus você vai fazer um estrago no reino dele. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, diga: eu creio. O terceiro tipo de expectativa é a expectativa de quem foi transformado. Davi foi um homem que durante anos da vida dele passou por lutas. Ele era fiel a Saul, Saul tinha inveja dele. Ele preservava a vida de Saul e não matava Saul, e Saul queria matá-lo. Traía e perseguiu a vida inteira. E Davi, muitas vezes, ele expressa nos Salmos a sua tristeza. Ele diz: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Ele tinha saudade de estar na presença de Deus, mas ele não podia. Até que um dia chegou o jubileu de Davi. Saul morreu. Ele foi levado como rei de Israel, e ele trouxe a arca da aliança para perto. Aí ele podia ir todas as vezes que tinha vontade de adorar. E a Bíblia diz que ele ia 7 vezes por dia. Aí fica pensando: misericórdia, um rei tem tempo para ir 7 vezes orar? Ele não queria nem saber se tinha uma fila de 200 pessoas esperando por ele. Agora eu vou ver o meu Deus. E sabe qual era a expectativa de Davi? Olha o que ele escreve no Salmo 122, 1-4. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor era uma tenda, era o tabernáculo de Davi, onde estava a arca da aliança. E ele diz assim: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Eu acho que muitas vezes ele subia no terraço do seu palácio e ele não se continha de alegria. Ele disse: Deus me usou para unir as tribos. Provavelmente nas festas de peregrinação ele dizia: de todo Israel o povo está vindo para adorar ao Senhor, e eu estou alegre. É tempo de estar na presença do Senhor em adoração. Diga para a pessoa do teu lado: está chegando o tempo em que Deus vai restaurar tudo aquilo que está quebrado. Diga: jubileu. É tempo de louvor, de restauração, de restituição, de abundância, de liberdade. Isto é o que Jesus faz na presença daqueles que o invocam. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Essa é a expectativa de alguém transformado. Você é crente, pode começar a louvar, porque Deus espera o melhor para a sua vida. Salmo 100, versos 4 e 5 diz assim: entrai por suas portas. Quando você entrar aqui na igreja, com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Você estava carrancudo, estava falando besterol. Quando entrar aqui, fala: Senhor, me perdoe, hoje vai acontecer algo tremendo na minha vida. Eu tenho a melhor expectativa de Deus para hoje na minha vida. Quantos aqui tem uma expectativa de um livramento, de uma bênção, de uma unção, de dons espirituais que vão acontecer na tua vida? Para de reclamar. Jubileu é tempo de louvor, e Deus vai fazer na tua vida. Enquanto você fica reclamando, o mundo olha e fala: coitado, ele é assim porque é crente. Mas no momento que você começa a viver uma vida cheia do Espírito, mesmo na dificuldade, o camarada vai olhar e falar: eu quero esse Deus para mim. O que você tem? Está vivendo uma luta dessa, e o que é isso? Isso é porque Deus vai me dar livramento.
Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Olha para a pessoa do teu lado e diga: não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Amém, irmão? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. O apóstolo Paulo foi transformado. Quando ele era religioso, ele era um homem mau. A Bíblia diz que ele respirava ameaças. Mas um dia ele foi transformado. Amadureceu. E conheceu a graça de Jesus. Olha o que ele diz em Efésios 3, 20 e 21. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você, isso vale para hoje. Tem muitas pessoas hoje pregando calamidade. Ah, vem juízo, o poder vai cair, vai todo mundo se ferrar. Não, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, ainda é tempo de Deus operar o milagre da sua graça. Amém ou não? Por todas as gerações e para todos sempre. Cutuca para o teu irmão e diga: vale para você hoje. Diga: essa promessa não tem prazo de validade. Ela não se expira, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero ver um grito de júbilo para o Senhor. Eu vi um testemunho aqui da Cati. Eu acho lindo como Deus faz no coração do jovem. Cati, como vocês sabem, está lá em Christ for the Nations. E ela foi pela fé e um milagre de Deus. E ela estava lá, pegou o carro de uma amiga e sem querer parou num lugar que não podia estacionar. Tomou uma multa de $30. Ela saiu de lá e ela orou assim para Deus. Isso é uma pessoa que tem expectativa boa de Deus. Falou: Deus, eu não aceito isso. Eu não fiz de propósito, eu não sabia. Agora é o seguinte, se eu tivesse lá no Brasil, era só chamar o meu pai que ele resolvia. Meu pai não está aqui, mas o senhor está. Naquela semana, uma pessoa bateu na porta dela e disse assim: Deus me mandou vir aqui para te dar $70. A multa era de 30. Deus sempre vai exceder a sua necessidade. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas $70 até eu. Querido, para Deus, $30 ou 30 milhões de dólares é tudo a mesma porcaria. É Deus que manda. Só que ela tinha uma expectativa. Ela falou: meu pai ia resolver. Ele não está aqui, resolve. Deus cuida dos que nele confiam. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: jubileu. É tempo de sorrir. É melhor sorrir agora, porque quando a bênção vier, você vai poder dizer: eu já sabia. Amém ou não? Glória a Deus, eu creio nisso. E a terceira verdade que eu quero dizer para vocês sobre o jubileu. Diga a primeira verdade. Jubileu é um tempo de novos paradigmas. Diga em segundo lugar. Jubileu é um tempo de novas expectativas. Terceira verdade. Diga: jubileu é um tempo de provisão financeira. Na prática, o indivíduo que não tinha nada recebia uma herança de Deus. Ele perdeu a terra, o pai dele perdeu a terra, o avô dele perdeu a terra. Mas quando completava os 50 anos, era dele de volta. Ele estava escravizado, ele era liberto. Você está me entendendo? O mundo hoje está abalado com o caos econômico. E o Senhor me mandou dizer para você que Deus não está nem aí com isso. Aliás, é Ele que está fazendo isso.
Você saiba que quando em Israel os egípcios que eram arrogantes e achavam que eram os tais e acreditavam nos seus deuses, sabe o que Deus fez? Para cada deus que eles adoravam, Deus mandava uma praga. Não tinha discurso. O povo de Israel era escravo. Os egípcios eram os poderosos. Aí chega Moisés e fala: deixa o meu povo ir. Que é isso, está louco? Não deixo. Aí, em quem que você confia? Confio no Deus do Nilo. Praga sobre o Nilo. Faraó pediu arrego, endureceu o coração. O que eles acreditavam? Na deusa Rã. Praga nas rãs. E rã para tudo quanto é lago em cima dos hebreus, dos egípcios. Enquanto isso, no arraial dos hebreus, sombra e água fresca. Quantos aqui creem que Deus vai fazer isso na tua vida? Você pode ser empregado. Eu quero te dizer que no ano do jubileu você vai ser promovido. Outros vão ser mandados embora. Os que creem vão ser promovidos. O teu negócio está difícil. Está todo mundo dizendo: olha, a economia está ruim, a indústria está ruim, o comércio está ruim, está todo mundo sendo desempregado, você tem negócio. Deus está dizendo: se prepare, que eu vou te abençoar. O teu irmão do lado, teu irmão não, o ímpio do lado vai quebrar. E você vai ser abençoado. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que é que você tem? Você vai tocar a trombeta do jubileu e vai dizer: eu tenho Jesus. E eles crerão na palavra que você pregar. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos momentos da graça de Deus. Antes do juízo que virá, que eu creio que nós não vamos passar, Deus vai derramar do seu Espírito e haverá uma grande colheita de almas. De que jeito, meu irmão? A tua história vai contar de um Deus de milagres. Porque não adianta, religião por religião, todo mundo tem a sua. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio que Deus tem uma vocação para o Brasil de ser uma nação missionária no mundo. É porque o diabo sabe disso que ele bota esse tipo de gente para governar. Para que todo mundo fique falando: esse país não vale nada. Você não fale isso, hein? Essa é a herança de Deus para a tua vida. Você vai dizer: esse país está sendo sacudido por Deus, mas Deus vai fazer uma obra de restauração aqui neste país. Amém ou não? A prosperidade financeira em tempo de crise a gente vê na Bíblia. Lá em Gênesis 12, versículo 10, a Bíblia diz assim: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porque era grande a fome na terra. Abraão falou: não chove, não tem colheita, o gado vai morrer. Ele foi para o Egito. E quando ele chega no Egito, a mulher dele, que era linda, nessa época Sara tinha 65 anos, mas era um mulherão. O faraó Abimeleque se apaixonou por ela. E Abraão, meu querido, não foi nem um pouco crente. Ele não fez nem um pouco politicamente correto. Ele chegou para ela e falou assim: é o seguinte, eles estão de olho em você. Fala que você é minha irmã, senão eu vou morrer. Entregou ela para o faraó. E o faraó ficou: nossa, que mulherão, é hoje. Só que naquela noite ele dormiu e teve um sonho. E Deus falou para ele: ó, você tocar nessa mulher, eu vou acabar com você. Por quê, meu senhor? Porque ela é casada com Abraão. Ah, mas ele falou que era irmã, mas não é irmã. Aí Abimeleque chega para Abraão: papelão, hein, meu filho? Porque, esqueci de contar um detalhe. Quando Abraão entregou a irmã dele, Abimeleque encheu ele de ouro. Dinheiro, presentes, pedra preciosa, tome! Quando ele descobriu que ele não ia poder ficar com a mulher,
Ele falou, toma ela de volta, mas pode ficar com os presentes que eu te dei. E o Abraão voltou podre de rico. Até quando fez besteira. Olha o que diz a Bíblia. No capítulo 13, a sequência dessa história, versos 1 e 2. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Ele e sua mulher, que foi devolvida, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ele não foi com prata e ouro para o Egito, mas ele voltou de lá com prata e ouro. Olhe para a pessoa do teu lado, diga assim: quando Deus opera graça na sua vida, Ele conserta a tua besteira e te derrama de graça e misericórdia. Amém? Aplauda o Senhor. Em Gênesis 26, agora a história se repete com o filho de Abraão. Olha para a pessoa do teu lado, diga: a bênção de Deus é de geração em geração. 26:1 diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Diga para a pessoa do teu lado: o milagre vai ser maior. Quando a dificuldade é maior, o milagre é maior. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. É importante dizer que esse Abimeleque não é o outro. Abimeleque é um título. O primeiro era egípcio, o segundo é filisteu. A fome foi mais brava ainda com Isaque. Isaque também foi se virar. E ele chegou lá na terra dos filisteus, e os filisteus deixaram ele ficar. Todo mundo semeando, Isaque semeou. A Bíblia diz assim, no versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano, diga no mesmo ano, recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Os filisteus ficaram indignados, falaram: o que esse camarada tem? A colheita dele é muito maior que a nossa. Ele saiu de lá, ele é estrangeiro, vem na terra que é nossa e ele colhe mais do que nós. Qual era o segredo de Isaque? Diga assim: o Senhor o abençoava. Quantos aqui creem que vão semear e vão colher no tempo de crise abundantemente, para a honra e glória do Senhor? Amém, queridos? Glória a Deus. Mas uma coisa, tanto Abraão como Isaque tinham em comum: eles ofertavam a Deus abundantemente. Abraão pode ter tido muitos erros, mas com Deus ele era extraordinário. Quando Deus lhe pediu o melhor que ele tinha, pedir um filho para um pai é pedir tudo. Se você não é pai ainda, você não entende amor incondicional. Se você não é pai ou mãe, quando era filho, eu achava que eu amava demais os meus pais. Demais. O dia que a Érica nasceu, eu falei: não, eu não conhecia esse negócio. É outro nível. Estou mentindo? Quem perde um filho, perde tudo. Você entrega tudo que você tem ou que você não tem para salvar um filho. Abraão foi capaz de entregar tudo para Deus. Isso é um homem que toca no coração de Deus. Você quer prosperar, meu querido? Quantos aqui querem prosperar? Não tenha medo de querer prosperar. Prosperidade é sinal da bênção de Deus. Você quer prosperar mesmo? Quantos querem prosperar muito? Então esteja pronto para investir no reino. Há um episódio na vida de Jesus que eu acho extraordinário. Ele estava pregando para 5.000 pessoas, e o povo foi ficando, porque a unção dele era tremenda. Não era cultinho de 1h30, era a tarde inteira, meu irmão. E o povo lá. E Jesus virou para os discípulos e falou: o povo está com fome. Falou para Filipe: vai arrumar comida. E Filipe veio com 3 dificuldades.
Tem muita gente que quando Deus manda, ele responde para Deus dizendo: não dá para fazer o que o Senhor está pedindo. E Filipe falou: Senhor, tem muita gente, tem pouca comida, só tinha um menino com 5 pães e 2 peixes, e tem o terceiro problema: já é tarde, não tem onde comprar. 3 impossibilidades. Jesus falou assim: ô garoto, chega aqui. Você pode colocar o pouco que você tem na minha mão, para eu fazer desse pouco o muito para todo mundo se fartar e ainda sobrar? O menino falou sim, deu. Deus me falou isso hoje. Não olhe para o tamanho da tua conta. Tem muita gente, sabe por que Deus não prospera muita gente? Porque o camarada passa a ter mais dinheiro, ele já começa a ter dor quando ele assina o dízimo, o cheque do dízimo. Quando o camarada ganha 1.000 conto, ele dá 100 conto e fala: sou fiel ao dízimo. Quando ele ganha 10, ele já escreve 1.000 meio dolorido. Para que ele ganha 100 mil, ele fala: eu não vou dar esse dízimo não. O que esse pastor vai fazer com esse dízimo? Vou dar para esse pastor ficar rico. Aí começa a dizer para Deus. Você que vai decidir quando Deus vai te abençoar. Olhe para a pessoa do teu lado: você quer ser abençoado? Invista no reino. Aquele menino investiu o pouco que tinha. Quando o milagre aconteceu? Quando saiu da mão de Jesus? Quando saiu das mãos dos discípulos. Você notou isso? Os discípulos começaram a distribuir para a multidão e não acabava. E aí eles começaram a falar: pô, mas é possível, eu contei 10 pães aqui, agora já tem 20. E pão e peixe, e de repente a Bíblia diz que toda a multidão comeu fartamente. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Sabe por que isso aconteceu? Porque era jubileu. O Messias estava presente. Diante dos homens, Deus está dizendo que é tempo de jubileu. Eu creio que este é um tempo em que Deus vai fazer milagres especiais na tua vida. Diga: jubileu. Tempo de novos paradigmas. Para de olhar para o mundo, não é de lá que vem o teu parâmetro. Diga: jubileu. Tempo de ótimas expectativas. Diga: jubileu. Tempo de provisão financeira abundante. Quantos querem viver isso? Para viver isso, você tem que ter passado pela expiação do Cordeiro. Para viver isso, você tem que estar disposto a tocar a trombeta e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fica de pé, meu querido. Põe a mão no seu coração e você vai orar comigo se arrependendo do pecado da incredulidade. Diga: Senhor meu Deus, eu confesso que muitas vezes os meus olhos estão nas circunstâncias e a minha alma adoece e os meus lábios reclamam porque eu não tenho crido. Mas hoje eu quero te declarar que eu vou descansar em Ti, porque eu sei que Tu és o Criador de todas as coisas, e todas as coisas estão nas Tuas mãos. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes eu não entendi o poder da Tua expiação, e eu permito que o diabo me acuse, que aponte o dedo para mim e diga que eu não posso ser abençoado por causa dos pecados que eu cometi. Hoje eu tomo posse que lá na cruz do Calvário todos os meus pecados já foram perdoados. Eu estou livre por causa da obra de Cristo lá na cruz do Calvário. E eu te peço perdão, Senhor,
Porque ainda que tu habites no meu coração, muitas vezes eu ajo como se tu tivesses distante. Eu sei que jubileu é a presença de Jesus. E eu sei que o Senhor está comigo no meu barco, na minha tormenta, na minha luta, na minha necessidade. Por isso eu declaro que seja qual for a minha necessidade, seja provisão material, seja provisão emocional, seja provisão espiritual, o Senhor tem para mim de sobra. E eu, a partir de hoje, eu tocarei a trombeta e anunciarei o ano aceitável do Senhor. Pai, que a minha vida revele ao mundo os milagres do Senhor, para que muitos creiam através do meu testemunho, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Sabe quem foram as pessoas que estiveram prontas para viver o jubileu quando Jesus veio? Os pecadores. Os religiosos não. Eles não estavam prontos para um Messias de 30 anos. Jesus era jovem, irmãos. Jesus era de vanguarda. Ele não falava como os judeus, os velhões. Ele era um jovem de 30 anos. Certamente as multidões acompanhavam ele, e ele devia estar sempre brincando com seus discípulos e rindo, abraçando. Vem cá, Pedrão. Ele tinha graça. A gente às vezes pensa que para viver com Deus tem que ser carrancudo. Oh Deus. Querido, camarada que sabe que estava com o inferno garantido, que jamais poderia conseguir o céu, e de repente vem alguém e diga: eu vou morrer no teu lugar, vou pagar a tua conta, eu vou te libertar, vou perdoar os seus pecados. E os fariseus: não, como assim perdoados estão os teus pecados? O que é mais fácil? Dizer perdoados os pecados, levanta, toma tua cama e anda. Toma tua cama e anda. O espírito de religiosidade é o diabo que te acusa, dizendo: você nunca vai viver o melhor de Deus, porque você é pecador. Diga para ele: sou mesmo. Sou mesmo não, era. Porque eu já fui liberto. Mas sou amado. E onde abundou o pecado? Diga: onde abundou o pecado na minha vida, superabundou a graça de Deus. Amém. Diga: eu vou viver o jubileu. Não porque eu mereça, mas porque Jesus merece. E Ele está te dizendo: você viver nessa confiança, nesse descanso, nessa paz, é a melhor mensagem para o mundo. Está me entendendo? Jesus falou para os fariseus: quando o Filho do Homem vier para estabelecer o reino na terra, muitos virão de leste a oeste sentar na mesa de Abraão, e vocês não estarão nela. Você sabe o que é graça? Graça é Deus dizer para o camarada, porque em Israel a jornada de trabalho era 11 horas. E Jesus contou uma parábola dizendo que ele contratou algumas pessoas para trabalhar na primeira hora, outros na segunda hora, outros na terceira hora. E quando chegou na última hora, a 11ª hora, vieram uns que chegaram e disseram: eu também quero, quanto eu vou ganhar? Igualzinho os outros. Aí os camaradas ficaram loucos da vida. Como assim? Jesus falou: você não aceitou o que eu te propus? Eu quero dar para eles a mesma coisa. Sabe o que isso quer dizer? Que aqueles que vêm na última hora vão ter igual os santarrões que acham que estão merecendo alguma coisa. Olha para a pessoa do teu lado e diga: você não merece nada, mas você tem tudo.
porque Jesus te ama. Então, jubileu é tempo de usufruir a graça e a misericórdia de Deus. Quantos querem crer nisso? Diga: eu creio. Então diga: Satanás, eu vou viver um tempo de graça, de favor, de misericórdia. Não é pelo que eu mereço, mas é por aquilo que Ele me ama. E eu anunciarei a muitos a misericórdia do Senhor. Diga: Senhor, eu me rendo. Jamais vou entender o teu amor. Jamais vou compreender a tua misericórdia. A tua graça é melhor que a vida. Eu quero me esconder, Senhor, na tua sombra. Em ti eu sou aceito. Por ti eu sou amado. Eu entrego a minha vida, minha tormenta, meus problemas, meus pecados. Eu escolho fazer a tua vontade. Que neste ano do jubileu, todas as coisas erradas sejam consertadas. Muito obrigado, Senhor, porque eu serei testemunha viva do que o Senhor fez por mim. Eu terei histórias para contar, e vidas virão pelo meu testemunho. Amém.